Olá! Então hoje finalmente conversamos sobre os contos de Lev Tolstói neste canal. Este então é o primeiro vídeo da nossa leitura conjunta discutindo os contos completos de Lev Tolstói. E o vídeo de hoje é referente às metas das 2 primeiras semanas. Então a gente vai desde a incursão até Sebastopol em agosto de 1855. Se você está vendo esse vídeo e caiu de paraquedas aqui, este vídeo é referente a um projeto aqui do canal, a leitura conjunta dos contos do Tolstói. Se você quiser saber sobre o projeto, quem sabe embarcar aí mesmo a gente já tendo começado, deixarei o link aqui no box de informações para um vídeo que tem todas as informações, então o cronograma, como funcionam as discussões, link para o grupo onde a gente comenta também algumas coisas sobre os contos, enfim, vai estar tudo explicadinho lá. E já alertando que se você não está participando da leitura conjunta, se você nunca leu os contos do Tolstói, neste vídeo teremos muitos spoilers. Então, se você se incomoda com esse tipo de coisa, melhor parar por aqui. Do contrário, fique à vontade, pegue sua cadeirinha aí, sua pipoca, seu cafezinho e vamos conversar sobre Tolstói. E já estou preocupada com a duração dessa conversa, aliás, porque eu anotei bastante coisa pra gente conversar. Só deixando algumas coisas claras sobre o esquema da discussão, o pessoal de Doutor Fausto já está acostumado, porque será o mesmo esquema. Então, a cada vídeo que eu soltar aqui, eu comentarei conto a conto, e muitas vezes eu não vou me ater só aos contos em si, vou recorrer a algumas outras coisas da obra do Tolstói, eu tenho a biografia dele aqui do lado, a gente vai falar sobre algumas coisas da biografia, vai ter aquelas divagações clássicas aqui do canal também, e como eu disse, com spoilers. Se você está atrasado na leitura conjunta, mas já leu alguns contos, não tem problema, eu vou deixar aqui também no box de informações marcado direitinho o minuto no qual eu começo a falar sobre cada conto, e aí você pode ver as partes referentes aos contos que você já leu e depois você volta para ver o resto. E antes de começar a falar dos contos em si, eu queria fazer um adendo. Vocês devem ter percebido que praticamente todos os contos que a gente leu tratam de batalhas, né? Retratam batalhas. E isso não é à toa. O Tolstói é muito conhecido por utilizar as suas experiências pessoais para escrever suas obras, e aqui a gente tem boa parte dos primeiros escritos do Tolstói, e o Tolstói começa a sua carreira de escritor quando ele estava no exército. Ou seja, praticamente todos os contos que a gente leu nas últimas 2 semanas têm como base as experiências do Tolstói no exército, nas guerras do Cáucaso e da Crimeia, para ser mais específica. Então eu vou separar esse vídeo basicamente em 2 blocos, porque os 3 primeiros contos são baseados na experiência dele na Guerra do Cáucaso, e os últimos 3 contos, que são os contos de Sebastopol, são inspirados na experiência dele na Guerra da Crimeia, mais especificamente no cerco de Sebastopol. Então vamos lá, em relação aos 3 primeiros contos, como eu disse, foram inspirados na experiência dele no Cáucaso. E o que foi a Guerra do Cáucaso? O Cáucaso é uma região que fica entre a Ásia e a Europa, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e consistiu basicamente numa invasão russa visando expansionismo territorial. Esse conflito foi bastante longo, durou de 1817 a 1864, mas o Tolstói só chega lá em 1851, quando o conflito estava entrando na sua última década. E o primeiro conto que a gente tem nesta coletânea é o A Incursão. E é importante falar já sobre esse conto que se tinha uma visão muito romantizada do Cáucaso na Rússia, da guerra no Cáucaso, e isso muito por causa de Pushkin e do Lermontov, que retrataram aspectos da guerra do Cáucaso nas suas obras, e era uma visão mais romântica, e o Tolstói quebra um pouco disso aqui, porque aqui a gente consegue até ver uma visão um pouco mais antimilitarista da parte dele. O conto é narrado em primeira pessoa, e o narrador tá conversando com o seu capitão, cujo nome é Klopov, e esse narrador parece ser um novato ali no regimento, e o capitão chega falando que o regimento vai partir para a batalha, mas já fala, talvez seja melhor você ficar aqui mesmo, pra que se arriscar? E o narrador fica indignadíssimo, porque ele tá ali há um mês querendo ver a batalha, e aí quando a oportunidade surge, o capitão fala que acha melhor ele ficar por ali mesmo. O capitão diz, e o que o senhor vai ver lá? Quer saber o que acontece numa batalha? Então leia a descrição da guerra. E aí eles entram numa discussão sobre coragem, e eu queria ler uns trechinhos aqui pra gente discutir um pouco essas ideias. O narrador pergunta, e o que o senhor entende por corajoso? Corajoso é aquele que se comporta como deve, respondeu o capitão.
E aí o narrador comenta que Platão define coragem como o conhecimento do que é preciso e não é preciso temer. E em seguida vem a parte mais forte dessa discussão, na minha opinião, que é na página 42 desta edição aqui da Kozak Naif. Por isso um homem que, por vaidade, ou por curiosidade, ou por cobiça, arrisca a própria vida, não pode ser chamado de corajoso. E, ao contrário, um homem que, sob a influência de um puro sentimento familiar de responsabilidade ou simplesmente de crença, renuncia a um perigo, não pode ser chamado de covarde. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque quando eu pensei no conceito de coragem, o que eu considerava coragem, veio para mim a definição agir apesar do medo. Mas se a gente pensar, acho que a minha definição deixa um pouco de fora essa coisa do sentimento que move o ser humano a agir apesar do medo. Porque realmente, se for por vaidade ou por cobiça e a pessoa arriscar a própria vida por esses sentimentos, muitas vezes aquilo não pode ser chamado de coragem, mas sim de inconsequência ou irresponsabilidade. E eu confesso que até ler esse conto eu nunca tinha pensado sobre o impacto que a motivação, né, a nobreza do sentimento que leva o ser humano a agir tem sobre a definição de coragem. Se alguém quiser comentar aí mais sobre esse assunto, fiquem à vontade aqui nos comentários. Outra coisa para a qual eu queria chamar a atenção de vocês e que eu lembro que foi algo que me arrebatou da primeira vez que eu li esse conto, essa foi a minha terceira leitura deste conto, foi as descrições do Tolstói. Eu destaquei aqui um trecho que vai da página 45 a 46 na edição da Kozak Naif, que é quando ele começa a falar do ambiente no qual eles estavam. O parágrafo começa com: o batalhão já estava a 200 sagem à nossa frente e parecia uma contínua massa preta e ondulante. Mas não é esse trecho mesmo que eu queria destacar. É essa parte: o sol ainda não estava visível, mas o ponto mais alto do lado direito do desfiladeiro começava a se iluminar. Pedras cinzentas e esbranquiçadas, musgo verde amarelado, arbustos ovalhados de espinheiras, cornizos e olmos se destacavam com relevo e nitidez extraordinários na luz dourada e transparente do ar. E aí ele continua fazendo a descrição desse ambiente, e eu não sei vocês, mas eu pude praticamente enxergar um quadro sendo pintado na minha frente, de tão linda que é a descrição. Mas não é só na descrição da natureza, do ambiente que ele chama a atenção, mas sim também das reações humanas. Outra cena que eu praticamente vi pintada na minha frente foi na página 55, nesta edição, num parágrafo que começa com: depois de descansar e me refazer um pouco, dirigi-me a um ajudante de ordens que eu conhecia a fim de pedir que explicasse ao general minha intenção. É bem no comecinho da parte 5 deste conto aqui, e aí em uma parte ele fala: duas meninas, uma de vestido rosa, a outra de azul, ambas de cabeça descoberta, estavam sentadas num banquinho de terra e madeira junto de uma casinha baixa e davam uns risos agudos e forçados com o óbvio desejo de chamar para si a atenção dos oficiais que passavam. Isso aqui é um comportamento típico do ser humano e eu acho impressionante como ele consegue retratar esse tipo de coisa tão sutil. Prestem atenção nesses aspectos nos contos, porque vocês vão se impressionar. E agora há pouco eu falei que antes se tinha uma visão um pouco romântica da guerra, e a obra do Tolstói quebra essa visão, e para mim isso fica muito nítido em alguns trechos, como: o narrador pergunta: então é a primeira vez que vai para um combate? E aí o capitão responde: por isso está tão contente, a juventude. E aí depois ele diz: fica alegre porque ainda não viu nada. Depois que a gente participa de muitas campanhas, não fica mais alegre. Então, até por uma razão de promoção do regime, do imperialismo russo, se tinha essa aura em torno das pessoas que iam para o combate. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos contos de Sebastopol. E acabava que essa ideia romântica da guerra servia a esses propósitos, né? Deixavam as pessoas mais inspiradas também para ir para o combate. Só que aí vem Tolstói e fala: galera, então, não é bem assim, e até por isso ele tem alguns problemas, algumas dificuldades para conseguir publicar os seus contos, justamente porque não agradavam muito o czar. E ele faz essa desconstrução do romantismo na guerra na figura desse capitão, que já estava ali naquele lugar há muito tempo e sabia que logo esse entusiasmo passava, e inclusive até queria poupar o narrador de arriscar a sua vida, né? Tão jovem, por quê? Outras coisas que eu queria destacar nesse conto: eu gosto muito do narrador, na verdade eu sou suspeito pra falar porque eu adoro os narradores do Tolstói, mas eu gosto que algumas vezes eles falam umas coisas tipo: não vou contar no que eu estava pensando.
Em primeiro lugar, porque me envergonha admitir os pensamentos sombrios que, numa sequência obsessiva, me perseguiam pela rua, enquanto eu só enxergava à minha volta alegria e satisfação. E em segundo lugar, porque isso não tem cabimento no meu conto. E queria também destacar um trecho que eu achei a coisa mais maravilhosa, que tá na sexta parte desse conto. Bem no finzinho, é o último parágrafo da sexta parte, que diz: como podem as pessoas viver como se não tivessem espaço neste mundo bonito, sob este céu estrelado e imensurável? Como é possível, em meio a essa natureza fascinante, persistir na alma do homem o sentimento de rancor, de vingança ou a paixão de aniquilar os seus semelhantes? Parece que tudo de ruim no coração do homem deveria desaparecer em contato com a natureza. Essa expressão imediata da beleza e do bem. Turgenev aprovaria este parágrafo aqui. E no fim do conto a gente tem uma nota falando que esse conto foi publicado em 1853 na revista O Contemporâneo e baseia-se num fato real ocorrido no verão de 1851, do qual Tolstói tomou parte. Foi justamente no ano que ele chegou ali no Cáucaso e é muito provável que a experiência vivida pelo narrador seja uma experiência que o próprio Tolstói passou. Em seguida, a gente tem o Memórias de um Marcador de Pontos de Bilhar, que é definitivamente um dos contos mais autobiográficos do Tolstói. O Tolstói, para quem viu aquele vídeo no qual eu falo sobre a vida e a obra do Tolstói, se você não viu, vale a pena. Vai ajudá-los até a entender melhor os contos aqui. Mas então, lá eu falo que o Tolstói teve uma parte da sua vida bastante hedonista. Ele tinha saído da faculdade, já era herdeiro de terras, tinha muito dinheiro, era muito benquisto nos círculos da alta sociedade, e aí, sem muitas obrigações, ele acaba se entregando à vida de bebedeira, mulheres e jogo. Ele vira um viciado em jogos de cartas, faz dívidas astronômicas no jogo, tem que vender até algumas propriedades para saldar essas dívidas, mas felizmente, com a ajuda de parentes e também com uma autorreflexão, ele começa a enxergar o vazio que tem naquela vida ali que ele está vivendo e toma um jeito antes que seja tarde demais e evita um desfecho semelhante ao que a gente tem neste conto aqui. E nesse processo de autoanálise, de reflexão que ele faz acerca de si mesmo, ele começa a escrever ficção. E também foi nessa época que ele estava deixando essa vida de vício em jogos que o irmão dele estava retornando para o Cáucaso. O irmão dele já tinha ficado um tempo lá, tirou uma licença, mas estava retornando, e aí resolve chamar o Tolstói para voltar para o Cáucaso junto com ele. E o Tolstói vê isso como uma oportunidade de começar do zero, ter um novo começo, uma nova chance. E além desse novo começo, colaborava também para a empolgação dele para ir para o Cáucaso essa atmosfera romântica também. As coisas que falavam da guerra, o prestígio que os soldados tinham quando voltavam para a capital. E aí ele vai para o Cáucaso, mas ele próprio fica bastante decepcionado quando chega lá, e eu acho que ele consegue passar isso em alguns contos aqui. Mas o aspecto que realmente chama atenção nesse conto aqui, o Memórias de um Marcador de Pontos de Bilhar, é essa desintegração moral sofrida pelo Nekhlyudov, que era um aristocrata, que vai definhando conforme vai acumulando dívidas no jogo. E aí, sobre esse conto, eu queria destacar algumas coisas. Primeira coisa, na página 80, e bem no início do conto, que o Nekhlyudov está se apresentando lá pro príncipe, e aí tem um trecho aqui: então ficaram um bom tempo falando em francês, coisas que não entendi. Na certa, lembravam assuntos de família. E aí, só uma curiosidade, os nobres falavam em francês não somente por questões de vaidade, mas muitas vezes falavam em francês também para que as pessoas menos instruídas não conseguissem entendê-los, como, por exemplo, servos, trabalhadores mais braçais, etc. Outro ponto que eu queria comentar, que está na página 85 aqui, que é quando pergunta para o Nekhlyudov com quem que ele está saindo, ele responde que não está vendo ninguém, e aí, como ninguém? Eu tenho vivido assim até agora, por que não posso? E aí os homens ali começam a rir, tem vivido assim, não pode ser, e aparentemente levam o Nekhlyudov para dormir com uma mulher, e na página 86 é relatado aqui que ele vira outra pessoa, né? E ele diz assim: vocês acham engraçado, mas para mim é triste. Por que fiz isso? E você, príncipe, eu nunca vou perdoar você, na vida toda. E aí o Petrushka, o narrador, aponta, e na mesma hora desatou a chorar.
Claro, tinha bebido. Não sabia o que ele mesmo estava dizendo, mas a minha opinião é de que sim, ele sabia o que estava dizendo, porque eu acho que isso aqui também tem, de novo, forte inspiração na vida do Tolstói, e é um assunto que ele desenvolve melhor em Sonata a Kreutzer, que é essa coisa de você entrar em contato com uma mulher, dormir com uma mulher, só que não é por amor, é pelo aspecto puramente carnal. E isso para o Tolstói também foi uma experiência traumática, quando ele olha em retrospecto e vê que todos os relacionamentos dele ali eram baseados mais no aspecto carnal, não tinha amor envolvido, e é um aspecto que ele vem a dar mais atenção futuramente, na fase final da obra dele, quando ele está refletindo mais sobre esses assuntos de caráter mais moral, e também toma o sexo como algo que devia ter como objetivo gerar um filho. Esse deveria ser o único objetivo da relação sexual. E o Petrushka fala que ele não sabia o que ele estava dizendo, eu disse que ele sabia sim, e sabia tanto que na carta que ele escreve, que ele deixa ali ao se suicidar, ele diz o seguinte: disseram-me que era ridículo viver de maneira sóbria, e eu entreguei, sem pesar, a flor de minha alma, a inocência, a uma mulher vendida. Nossa, eu achei isso muito Sonata a Kreutzer. Se alguém leu, provavelmente deve ter lembrado também, porque para o Tolstói a relação sexual sem o objetivo de gerar um fruto, ou pelo menos sem amor, era isso, perder a inocência, e para o Tolstói aí era o caminho para a ladeira abaixo. E ele continua: sim, nenhuma parte aniquilada de minha alma me causa maior pena do que o amor, do qual eu era tão capaz. Meu Deus, será que algum homem jamais pôde amar tanto quanto eu amava quando ainda não conhecia mulheres? Depois vocês assistam lá ao vídeo de Sonata Kreutzer, que vocês vão ver como muitas coisas que foram características do período mais tardio da obra do Tolstói, na verdade já estavam presentes nos seus primeiros escritos. Em seguida temos um conto chamado A Derrubada da Floresta, e esse conto foi dedicado a ninguém mais, ninguém menos que Turgenev. E devo dizer que esse conto, dentre todos que a gente leu até agora, é o que eu menos gosto. A parte que eu acho mais interessante é no inicinho da parte 2 desse conto, que ele fala que na Rússia existem 3 tipos predominantes de soldado. Então ele divide os tipos de soldado que existem e os seus subtipos, e aí conforme ele vai descrevendo os homens, os soldados, tenentes, etc., ele vai alocando cada um em uma categoria específica. Às vezes, explicitamente, ele coloca, por exemplo, o Velenchuk era desse tipo aqui, mas mesmo quando ele não coloca explicitamente, a gente consegue entender em qual categoria que aquele soldado se encaixa. E eu tinha falado sobre o reconhecimento que os soldados que iam para a guerra tinham no Império Russo, principalmente em São Petersburgo e Moscou. E aí aqui na página 143 isso fica bastante evidente. Um dos personagens diz aqui na página 143, no parágrafo que começa com "Pois é, sabem, é muito bom na Rússia". Em determinado momento do parágrafo ele diz o seguinte: acreditem, fui a um baile na casa do governador e, quando eu entrei, vejam só, ele me recebeu muito bem. A própria esposa do governador ficou conversando comigo e fez perguntas sobre o Cáucaso e todos, eu nem sei, olhavam para o meu sabre dourado como se fosse uma raridade. Perguntavam por que eu havia ganhado o sabre, por que a medalha de Ana e a de Vladimir, e eu explicava tudo. Está vendo? É por isso que o Cáucaso é bom. Lá admiram muito nossos irmãos do Cáucaso. Então tinha muito esse apelo das medalhas, dos sabres, da pompa mesmo de um militar que voltava para a Rússia depois das campanhas. E também tinha alguns outros aspectos que motivavam esses homens a ir para a batalha, e a gente fala mais sobre isso nos contos de Sebastopol. E nesse conto aqui a gente consegue ver mais a guerra mesmo, porque no início é o conto de uma pessoa que acabou de chegar ali, não está muito familiarizada. E neste conto não, neste conto a gente já tem uma espécie de insider, digamos, uma pessoa que já está mais familiarizada com o campo de batalha, e aí consegue passar uma atmosfera mais realista da guerra. Aliás, eu fiquei morrendo de dó do Velenchuk, meu Deus do céu, o bichinho morrendo e ainda lembrando do bendito casaco do oficial. E aí chegamos na trinca dos contos de Sebastopol, que são alguns dos meus contos favoritos dentre todos os contos do Tolstói. E como eu disse no início do vídeo, esses contos são inspirados
baseados na experiência do Tolstói na Guerra da Crimeia, que foi um conflito que durou de 1853 a 1856, 2 anos e pouquinho, entre o Império Russo e uma coligação chamada Aliados, que era composta pelo Império Otomano, que é a atual Turquia, pelo Reino Unido, pela França e pelo Reino da Sardenha. E em relação ao Império Otomano, a Rússia já tinha conflitos de longa data ali na região da Crimeia. O Império Otomano tinha certo controle na Crimeia, mas a Rússia estava ali também sempre fazendo pressão. E o estopim para essa guerra são justamente as pressões expansionistas da Rússia, que quer expandir seu império, mas não só o expansionismo russo, afinal de contas, isso também gerava um conflito de interesses em relação a outros países, como, por exemplo, o Reino Unido, porque o que acontece? E aí eu vou até colocar um mapa aqui, eu acho, não sei, em algum lugar aqui no vídeo que dê para vocês verem direitinho da região da Rússia e da Crimeia, para vocês terem uma noção da geografia do lugar. Mas o que acontece? A Crimeia tem um acesso muito privilegiado ao Mar Negro. Boa parte do território da Crimeia é banhada pelo Mar Negro e através do Mar Negro é possível ter acesso aos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, que por sua vez dão acesso ao Mar Mediterrâneo. E a Inglaterra via esse domínio russo sobre o Mar Negro como uma questão de tempo até que eles chegassem ao Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, isso também era muito importante para a Rússia, porque boa parte do território russo, né, que é um território gigante, mas boa parte do território não tem acesso ao oceano de águas quentes. Tem até um vídeo do Nerdologia que fala melhor sobre essa questão, eu vou deixar linkado aqui embaixo, recomendo que vocês assistam, mas boa parte dos portos russos tem águas congeladas durante boa parte do ano. Então, o acesso ao Mar Negro era muito importante para eles e a Inglaterra está bem ligada nisso, que afinal de contas outra coisa que poderia acontecer é a Rússia controlar aquela região ali e eles também perderiam acesso à Índia. A França também está bem ligada nisso, bem como, obviamente, o Império Otomano. Olá, cá estou editando o vídeo e aí eu percebi que não dava para entender direito o que eu estava falando sobre os estreitos, o acesso ao mar Mediterrâneo, então vamos lá. Aqui é a Rússia, como vocês conseguem ver, aqui é a Crimeia. Aqui, ó, vocês estão vendo Sebastopol, bem aqui. Ai, meu Deus, desfocou, focou de novo. Aqui é o Mar Negro. Aí aqui onde tem Istambul, tem... Vocês estão vendo aqui, ó, que tem bem um buraquinho aqui no meio? Esse é o Estreito de Bósforo. E aqui, esse buraquinho aqui que dá pra ver mais, é o Estreito de Dardanelos. E aí, seguindo por aqui, você tem acesso ao Mar Mediterrâneo. Espero que tenha dado pra entender agora. E era em Sebastopol, também conhecida por aí como Sebastopol, que ficava a principal base naval russa. E os aliados, que sabiam muito bem disso, apertam aquela região ali, fazem uma pressão forte sobre os russos, e acaba que a principal batalha da Guerra da Crimeia é o cerco de Sebastopol. E a Rússia, como a gente pode perceber pelos contos do Tolstói, perde o domínio daquela região e aquilo é fundamental para a derrocada da Rússia nessa guerra. Mas agora vamos falar especificamente sobre os contos e sobre a experiência do Tolstói em Sebastopol. O Tolstói vai para Sebastopol porque em 1854 ele, movido por sentimentos patriotas e também por essa sede de ver a batalha, já que quando ele vai para o Cáucaso ele fica mais numa vida regimental, não vai tanto para a batalha assim. E o Tolstói, querendo ver essa ação, pede a sua transferência para Sebastopol. Muitos o veem como doido, aliás, porque o pessoal sabia que ali em Sebastopol o negócio era barra pesada, mas Tolstói pede sua transferência e após alguns empecilhos consegue finalmente a bendita dessa transferência. E a partir dessas experiências dele, ele escreve esses 3 contos que acompanham o cerco de Sebastopol em 3 fases diferentes. E além disso, um aspecto que eu queria comentar é que aqui nos contos de Sebastopol está boa parte da base para Guerra e Paz. Então, se alguém já leu Guerra e Paz e agora está lendo os contos, deve ter lembrado em alguns aspectos aqui de Guerra e Paz. E se você ainda vai ler Guerra e Paz, acho que se você gostou dos contos de Sebastopol, você vai gostar de Guerra e Paz também. E ao chegar a Sebastopol, Tolstói não vai direto para o serviço ativo, para o fronte. Ele fica 9 dias na cidade de Sebastopol, que estava sitiada, e aí ele consegue ver a
realidade daquela cidade sitiada no meio do cerco, e a partir disso escreve o Sebastopol no mês de dezembro, que para mim é um monumento. Aliás, eu sei que há divergências em relação à definição desse texto, se seria um conto mesmo ou seria uma reportagem. Na minha opinião, acho que é um conto, porque tem esses aspectos mais artísticos envolvidos aqui, fora que não dá para garantir que isso aqui é 100% verídico. A gente sabe que boa parte é ancorada na experiência real de Sebastopol mesmo, mas tudo indica que tem uns dedos de ficção aqui, então eu diria que é conto mesmo. O Rubens também toma como conto, e se Rubens toma como conto, a gente só aceita. E aqui a gente tem a guerra num cenário mais urbano, né, numa cidade que está sitiada. O primeiro e o terceiro conto trazem uma perspectiva mais rural do campo mesmo, e aqui a gente tem essa perspectiva mais urbana. E é um dos meus contos favoritos dessa coletânea. Eu acho sensacional o uso da segunda pessoa aqui, porque parece que ele pega a gente e leva para um tour guiado por Sebastopol, porque ele começa descrevendo como é que tá o ambiente ali, como é que tá o céu, etc. E aí já começa com você olha para aquela igreja ali, não sei se é assim, tá, gente? Mas você vai andando por aqui, aí depois chega na enfermaria. Segundo a biografia do Tolstói, esta aqui, da Rosamund Bartlett, eu vou deixar o link para onde vocês podem encontrar aqui no box de informações. A edição física está esgotada, mas tem no Kindle. Ela fala que esse tour que o Tolstói oferece pra gente é indiscutivelmente muito semelhante ao que ele mesmo recebe ao chegar em Sebastopol. Aí queria ressaltar alguns trechinhos específicos desse conto. Ó, aqui a gente já tem na página 161, no inicinho do conto, essa idealização da guerra aparecendo, ó. Diante da ideia de que você está em Sebastopol, é impossível que em sua alma não penetrem sentimentos de uma certa bravura, de orgulho, e que o sangue não comece a circular mais depressa em suas veias. E aí a gente tem a expectativa versus realidade, né? Porque na página 163 ele diz: sim, é certo que você terá uma decepção quando chegar pela primeira vez a Sebastopol. Em vão vai procurar em qualquer rosto que seja traços de agitação, de perplexidade e até de entusiasmo, de disposição de morrer, de determinação. Não há nada disso. Você verá pessoas rotineiras, tranquilamente ocupadas com tarefas rotineiras, e assim talvez você se repreenda pela euforia exagerada, ponha um pouco em dúvida a justeza da imagem dos heróicos defensores de Sebastopol, imagem formada em você a partir dos relatos, das descrições, do aspecto e dos sons que chegam até Sievernaia. Aqui na página 168, ele diz o seguinte, relatando aquela experiência de quando ele entra na enfermaria, diz que verá cenas horríveis que vão abalar sua alma. Verá a guerra não somente pelo aspecto correto, bonito e radioso, com música e tambores, com bandeiras esvoaçantes e generais garbosos, mas verá a guerra em sua expressão real, no sangue, nos sofrimentos, na morte. E aí depois ele fala que com a contemplação daqueles sofrimentos vai se imbuir da consciência da própria insignificância. E mais pra frente ele fala que esse estado está mesclado também com o estado normal de leviandade, de preocupações ligeiras e de interesses apenas por coisas imediatas. Não sei vocês, mas aqui eu já senti também aquela pitada de Tolstói da fase tardia. Uma coisa meio a morte de Ivan Illich. Tô doida. E na página 171 a gente tem de novo essa questão do entusiasmo, ele falando: você quer ir o mais depressa possível para os bastiões, mais exatamente para o quarto bastião, sobre o qual lhe falaram tanto e de maneira tão diferente. Quarto bastião, que aparentemente era onde o bicho pegava ali em Sebastopol. E interrompemos a programação para um aviso. A luz variou um pouco, ou bastante talvez, porque eu tô gravando esse vídeo no entardecer, porque é o horário que temos por aqui. Mas enfim, o que importa é o conteúdo, não é? Então vamos voltar aqui pro Tolstói. Queria destacar aqui agora na página 179 que neste texto aqui a gente tem um sentimento mais patriota, porque quando ele fala aqui dessa investigação que ele faz para descobrir o que obrigava as pessoas a trabalharem, a combaterem ali, ele chega na conclusão de que é o amor à pátria. Só que no conto seguinte, Sebastopol em Maio, ele já vai desconstruir um pouco dessa ideia. Nossa, peguei a luz e melhorou bastante, né? Tava me incomodando aquele breu. Bom, vamos voltar. Antes de eu ir para Sebastopol em Maio,
eu queria ressaltar uma coisa sobre Sebastopol em Dezembro. Sebastopol em Dezembro foi o texto que garantiu ao Tolstói o status de celebridade nacional. Ele já tinha publicado Infância, que garantiu certa notoriedade para ele, mas nada comparada à notoriedade que veio a partir da publicação de Sebastopol em Dezembro. Até porque esse texto ia ao encontro das ambições do czar, então tinha essa veia mais patriota, e aí o texto é amplamente publicado, o que não acontece com Sebastopol em Maio. Peguei aqui a biografia do Tolstói para ler um trechinho para vocês. Está na página 156 e diz o seguinte: Sebastopol em Dezembro foi publicado na edição de junho e causou furor. Os leitores russos jamais tinham lido em suas revistas literárias um retrato tão realista da guerra e tampouco faziam ideia do que se passava com os soldados. Só que Sebastopol em Dezembro também tem uma visão mais otimista ali do conflito. Só que, aí voltando aqui para o texto, o otimismo que ele havia expressado em Sebastopol em Dezembro era equivocado. A cada dia a situação ficava ainda mais sombria. Em 28 de junho, morreu mais um dos comandantes do exército, o almirante Nakhimov, baleado na cabeça. Em 5 de julho, Tolstói encaminhou seu segundo relato sobre o cerco de Sebastopol. Ele tinha plena consciência de que o censor faria várias objeções e vetaria boa parte do texto, que é bem mais triste e desolador que Sebastopol em Dezembro. Já no inicinho do conto, na página 182, no último parágrafo antes do início da segunda parte desse conto, ele diz o seguinte: das duas, uma, ou a guerra é uma loucura, ou, se as pessoas praticam tal loucura, não são absolutamente criaturas racionais, como nos habituamos a pensar. Sabe-se lá por quê. Então, já dá para ver bem a diferença do tom em relação ao texto de Sebastopol em Dezembro. Fazendo algumas pontuações, primeira coisa, a gente tem a figura da Natasha, e aqui a gente começa a ver uns protótipos dos personagens de Guerra e Paz. Eu achei fantástico quando eu li Guerra e Paz, porque eu já tinha lido os contos, e aí eu fiquei, meu Deus, a Natasha estava lá. E aí mais pra frente a gente vê de novo a mudança de tom pro Tolstói de Sebastopol em Dezembro pro Sebastopol em Maio. Porque lá a motivação real para o combate, né, que os soldados tinham, era o amor pela pátria. Aqui já não é mais. Olha só, na página 190, vaidade, vaidade e vaidade em toda parte. Até na beira do caixão e entre pessoas que se preparam para morrer em nome de uma convicção elevada. Vaidade. É de supor que seja um traço característico e uma enfermidade peculiar do nosso século. E eu acho que esse é o real tom desse texto aqui, escancarar a futilidade da guerra, a falta de sentido da guerra. É isso que ele começa a compreender conforme o cerco avança. E além de compreender que aquilo não faz sentido nenhum, ele compreende as reais motivações que estavam por trás de tudo isso. E eu acho que ele retrata muito bem isso aqui. Esse texto tem um tom muito irônico, então ele falando, eram supostas convicções patriotistas, mas na verdade era só por causa da vaidade. Isso aparece muito aqui, e não só muito aqui, mas também no último texto, chamado Sebastopol em agosto de 1855. Mas ainda sobre o Sebastopol em maio, eu queria ressaltar o último parágrafo desse conto, que é o seguinte: o herói de fato de minha novela, a quem amo com todas as forças da alma, o qual me empenhei em reconstituir em toda a sua beleza e que sempre foi, é e será belo, é a verdade. Eu achei esse final perfeito, porque acho que isso aqui sintetiza muito não só as conclusões do Tolstói, conforme o cerco avançava, mas a própria obra dele. E isso já tão cedo. E o Tolstói escreve esse texto aqui, termina de escrever esse texto com a ideia de que é inegavelmente melhor que o texto anterior, o Sebastopol em Dezembro, mas ele diz que é uma pena que, embora seja infinitamente superior, não vai ser tão publicado e apreciado como o primeiro, porque não vai ao encontro do ideal que o Império Russo buscava passar sobre esses conflitos. O manuscrito desse conto, aliás, foi denunciado pelo censor porque acusava o Tolstói de ridicularizar os bravos oficiais, os bravos defensores de Sebastopol. E aí a gente vai para Sebastopol em agosto de 1855, que narra o período em que as coisas já estavam bem feias para o exército russo em Sebastopol, e um período muito próximo ao qual Tolstói
vazou de Sebastopol. Ele já estava bem desanimado com as coisas que ele estava percebendo no conflito, e aí com isso ele volta a cair no vício da jogatina e percebe que é melhor pular fora ali antes que ele sucumba a toda aquela vida que ele tinha resolvido deixar para trás novamente. Coisas que eu gosto muito desse conto. Primeiramente, é impressionante a capacidade que o Tolstói tem de nos colocar na situação. Eu vou falar isso várias vezes porque é algo que realmente me impressiona muito, mas outra coisa que eu gosto muito desse conto, que eu acho que é o que faz melhor isso até agora, é o desenvolvimento dos personagens, porque aqui a gente tem os dois irmãos, o enredo que alterna os pontos de vista de acordo com o acompanhamento desses irmãos, e acho que ele consegue desenvolver esses personagens muito bem aqui. Ó, aqui na página 261 ele já joga um dos motivos que os soldados tinham para ir lutar. No início da parte 5, a gente tem um parágrafo que começa com: de fato, o oficial naquele minuto se mostrava um rematado covarde, porém, 6 meses antes estava bem longe de ser assim. Nele aconteceu uma reviravolta que muitos experimentaram, antes e depois do seu caso. Ele tinha um posto tranquilo e distinto, mas ao ler nos jornais e em cartas pessoais sobre os combates dos heróis de Sebastopol, de repente ele se inflamou de ambição e, mais ainda, de patriotismo. Sacrificou muita coisa por aquele sentimento, abandonou tudo isso e se apresentou já em fevereiro no exército em campanha no fronte, sonhando com a coroa de louros da glória imortal e com as dragonas de general. Ou seja, tinha essa questão da promoção envolvida, e ele retoma isso na página 265 ao dizer que, no diálogo dos dois irmãos, lá, em 10 anos, sou coronel. Aqui, em 2 anos, Tottleben passou de tenente-coronel para general. E, de novo, ele coloca aquele espanto que os veteranos, que já estão ali há mais tempo, têm ao ver os jovens que estão chegando empolgados. Aqui na página 277, a gente tem o seguinte diálogo: sim, senhor, vou para Sebastopol. O senhor mesmo pediu para ir? Sim, senhor. Foi o caso do próprio Tolstói, né, que pediu para ir para lá. Que gosto vem nisso, senhores? Eu não entendo. Na página 282, a gente tem mais indícios de que as coisas já estavam feias, que ó, aqui, o senhor não vai nem reconhecer Sebastopol agora. Já não há nem sombra de mulheres, nem tabernas, nem música. Ontem destruíram o último prédio que restava de pé. Agora está uma coisa horrível. E na página 331 a gente tem um aspecto que aparece muito, tanto nesse conto aqui como no anterior, que é essa questão da motivação, da real motivação dos soldados para alguns de seus atos. E aqui a gente tem um que é o medo de ser tomado por covarde. Aqui a gente tem a impressão do irmão mais velho falando que a ideia de que podiam tomá-lo por covarde, por não querer estar em sua companhia no momento crítico, chocou-o de forma horrível. Então não era nem a vontade de realmente estar ali com o seu regimento, mas sim o medo de que o tomassem por covarde. E tem, acho que é nesse conto também, na figura do irmão mais novo, se eu não me engano, que as bombas estão vindo ali e ele se segura muito para não ficar abaixando a cada uma delas, e tudo isso por medo de ser tomado como um covarde. Tem até uma cena que o Tolstói descreve que tem uma bomba vindo e, se eu não me engano, o estilhaço passa do lado do personagem, mas ele fica estático, finge que nada está acontecendo, e aí o Tolstói descreve que ninguém viu a agulha que perfurava o seu corpo, que era essa coisa do medo, né? Mas ele se esforçou tanto para não parecer o covarde que conseguiu e ninguém percebeu isso aí. E no fim das contas temos os dois irmãos morrendo pela pátria e a bandeira francesa triunfando nos campos de Sebastopol. Ai, gente, eu amo esses contos. Vocês gostaram? Me contem aí o que vocês estão achando. Se vocês estranharam muito a experiência do conto, se é a primeira vez de vocês lendo contos ou lendo Tolstói, contem aí, eu quero saber das impressões de vocês. Eu tô lendo também algumas coisas no grupo. Não estou tão ativa lá porque sem tempo. Já tinha até avisado pra vocês que o grupo era mais pra vocês mesmo, e as minhas impressões vão ficar mais por aqui no vídeo, mas me contem aí o que vocês estão achando, eu vou adorar saber, espero que estejam gostando. E uma coisa que eu queria saber de vocês gostariam que eu resumisse um pouco do enredo de cada conto antes de adentrar no conto em si? Neste vídeo eu não fiz isso, porque não sei se vocês vão querer, mas também porque, bom, o vídeo já tá gigantesco, né? Então se eu fosse resumir os contos ia ficar maior ainda,
mas acho que talvez seja legal fazer nos próximos, deixem aqui o que vocês acham, e também eventuais sugestões aí, fiquem à vontade. Então daqui a 2 semanas eu volto pra gente continuar conversando sobre essa coisa maravilhosa. Não esqueçam de deixar um like no vídeo caso tenham gostado, e espero ver vocês daqui a 2 semanas. Um beijo grande!